Gente, primeiramente, estou feliz por estarmos aqui com vocês. Muito bom nós celebrarmos, adorarmos ao Senhor. No final do culto teremos nosso momento da nossa ceia. Acredito que você já tenha preparado o teu coração. Nós sabemos que o momento da ceia é um momento muito importante. Um momento onde nós nos assentamos à mesa com Cristo Jesus, com os nossos irmãos, para ali compartilharmos do sacrifício de Jesus. Compartilharmos do que Cristo fez na cruz por amor a nós. Então que você esteja aí já com o teu coração preparado, alinhando o teu coração em nome de Jesus. Legal? Gente, mas antes de eu começar, eu não poderia deixar de compartilhar com você, né, que a minha neta nasceu, né, a Sofia. Glória a Deus. Eu e minha casa estamos muito felizes, eles devem estar nos assistindo, Jean com a Lia, a vovó está lá também, então estamos aí curtindo, né? Estamos aí muito felizes, estamos muito alegres com o Senhor. Gente, ela é muito linda, né? Também, né, tem o sangue do vô, então, é uma princesa, né? Nós sonhávamos, eu e minha casa, com este momento, e estamos aí vivendo este momento e só queria compartilhar com você a nossa alegria. A alegria do Jean com a Lia, minha alegria com a alegria da pastora. E certamente eu creio que você tem se alegrado conosco também. Amém, gente? É muito bom, né? Quem é avô aí sabe, né? Que é uma maravilha, né? Apesar da gente ser tão jovem, mas já somos avós, né? Isso é importante. Glória a Deus. Gente, bom estarmos aqui. Vamos conversar um pouquinho. Eu quero hoje conversar com você, o texto que eu quero compartilhar com você, se você quiser pegar a sua Bíblia, está lá em Romanos, capítulo 5. Eu quero falar um pouquinho, querido, sobre a necessidade de um Salvador, a necessidade de termos a Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, aquele que nos salva, aquele que nos alcança, aquele que nos resgata. A palavra de Deus nos diz lá em Gênesis que quando Deus cria o homem, o Senhor ele plantou um jardim e colocou nele o homem que havia criado para lavrar, cultivar, para guardar do jardim. E o propósito de Deus era para que o homem pudesse estar sempre em comunhão com Deus, representando Deus na terra, manifestando o caráter, a bondade de Deus, sendo aquele que representaria Deus na criação. E para isso o Senhor, Ele queria sempre estar presente. Quando nós olhamos capítulo 3 de Gênesis, a partir do versículo 8, nós percebemos na conversa com o Senhor e Adão, que o Senhor Ele vinha todo o pôr do sol, a virada do dia, o Senhor ele vinha conversar com Adão e Eva. Então este é o anseio do coração do nosso Pai, o coração de Deus, ter comunhão com o homem, ter relacionamento com o homem, ter intimidade com o homem. Este é o coração de Deus. E mesmo quando o homem peca, quando nós vamos olhar, quando Moisés é chamado, e Moisés tira a nação de Israel do Egito através de uma mão poderosa, poderes e manifestações do Senhor sobre a nação egípcia. O Senhor chama Moisés e diz assim: quando você chegar neste monte aqui, o meu povo vai me adorar. E neste monte Deus vai apresentar a Moisés ali, querido, as 10 tábuas da lei, as tábuas dos 10 mandamentos. Deus faz uma aliança com o seu povo. Mas o Senhor, Ele continua com este desejo, com este anseio de relacionamento com o homem. Mas a Bíblia diz que o pecado, ele afastou o homem de Deus. O pecado tirou o homem do relacionamento com Deus. Então, o Senhor, neste desejo de se relacionar com o homem, o Senhor dá a Moisés uma visão do tabernáculo, de como Deus gostaria que fosse o relacionamento do homem e Deus. Então Deus mostra a Moisés ali, e Moisés vai criar o tabernáculo de acordo com a visão que Deus mostra, caminhos aonde o homem agora, através de cerimoniais, ele poderia agora estar na presença de Deus através de rituais, demonstrando mais uma vez
que Deus, Ele anseia, diga assim, Deus anseia por relacionamento com o homem. O desejo do coração de Deus faz como que Deus agora, Ele vai criar um caminho, mediante a obediência, mediante os rituais estabelecidos pelo Senhor, através do sacerdócio da linhagem de Arão. Agora o homem, ele pode estar ali em um ambiente onde Deus pode descer, e Deus pode ali se comunicar com o homem, Deus pode ali agora falar com o homem. Mas nós sabemos, querido, que este ritual, ele não era suficiente para que o Senhor, ele pudesse voltar à intimidade, diga intimidade. Porque no tabernáculo, Deus não tinha intimidade com o homem, Deus tinha relacionamento de comunicação. Mas Deus queria voltar a poder sentar com o homem, conversar com o homem, ministrar o coração do homem, falar no íntimo do coração do homem. Deus, ele queria voltar a este relacionamento de estar com o homem. Então, o Senhor, ele agora vai estabelecer o seu plano, de acordo com Gênesis capítulo 3, do 15 a seguir, quando o Senhor vai julgar o pecado da humanidade, e o Senhor vai falar da mulher: nascerá aquele que te ferirá a cabeça. Aqui, o Senhor já aponta a redenção que se daria em Cristo Jesus. O Senhor já aponta a redenção que viria através do Senhor Jesus. Deus estava dizendo: eu voltarei ao relacionamento com o homem. Por isso, olhamos para a Bíblia, nós vamos entender então por que Jesus veio. Por que o Senhor Jesus, ele desceu à terra? Por que o Senhor Jesus foi enviado? Como Deus, deixando da sua glória, se fez homem e habitou no nosso meio, de acordo com Mateus, quando o Senhor vai falar a José, conversando com José, depois vamos dar uma olhada, o Senhor diz assim: esse chamará-se Jesus, ele salvará o seu povo dos seus pecados, perdão, meu povo dos seus pecados. Então o Senhor aqui, ele menciona a condição da humanidade. E eu quero ler com você, abra a sua Bíblia, para nós entendermos um pouco sobre isso. Está lá em Romanos, capítulo de número 5, versículo 12, diz assim: da mesma forma, como o pecado entrou no mundo por um homem, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos, diga todos, mais forte, todos, pecaram. No versículo 17, se pela transgressão de um só, a morte reinou por meio dele, muito mais aquele que receberam a Deus a imensa provisão da graça e da dádiva da justiça, reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Romanos 5,2 diz que por um só homem chamado Adão, o pecado, ele entra na raça humana, ele traz a morte, a destruição. Quando Adão, ele desobedece a Deus, quando Adão, ele peca, Adão, então, ele permite que a natureza maligna de Satanás, a natureza da rebelião, diga rebelião, da rebelião contra Deus, é implantada, ela é introduzida na natureza do homem. Por isso que quando o Senhor chega em Gênesis 3, versículo 8 e 9, o homem vai dizer assim: quando ouvimos a sua voz e os seus passos, tivemos medo e nos escondemos. Então o pecado, ele afastou-se, ele separou-se, o homem de Deus. Ele separa, o homem fica distante de Deus. E Romanos aqui vai deixar bem claro, dizendo: por um só homem, Adão, a natureza adâmica caída, rebelde, desobediente, a natureza, querido, que não agrade a Deus, agora faz parte da natureza do homem, da minha e da sua natureza caída. Então a Bíblia diz, querido, que quando Deus olha, então Deus vai enviar a Jesus. Jesus, ele vem, como nós lemos no versículo 17, diz assim: consequentemente, 17, se pela transgressão de um só, a morte reinou por meio dele, muito mais, diga muito mais, aqueles que receberam de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça, reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Aí Jesus entra na história da humanidade. Jesus, ele vai se manifestar, Jesus vai encarnar, tornar-se homem,
para poder, querido, agora oferecer ao homem a reconciliação. Diga reconciliação. A Bíblia diz que Cristo nos reconciliou com Deus através da sua morte no seu corpo. Jesus, ele quebra, Jesus, ele tem o poder de arrancar, de desfazer esta inimizade que foi estabelecida entre o homem e Deus. Jesus, ele veio pagar o preço do nosso pecado. Jesus, ele veio morrer pelo meu e pelo seu pecado. Quando falamos de pecado, não estamos falando de uma ação de errar. Não estamos falando de fazermos coisas erradas. Estamos falando de uma natureza, da origem. Aquilo que está em nós, a maldade, o sentimento da desconfiança, o medo, tudo aquilo que não é bom, o orgulho, a raiva, o desejo da vingança, pensamentos ruins, inclinação à maldade, faz parte da nossa natureza. Nós só temos esses sentimentos porque temos uma natureza caída, uma natureza que se rebelou contra Deus, que se insujeitou à voz de Deus. Então eu e você, querido, devido à palavra do Senhor, está aqui em Romanos, como por um homem entrou o pecado, e o pecado passou a toda a humanidade, por isso todos pecaram. Em outra tradução, a palavra que pecado é morte, morreram, estão mortos, estão sem favor de Deus, estão sem a graça, estão sem a misericórdia de Deus. Abra sua Bíblia comigo para você entender sobre isso, lá em Marcos 16, 15 e 16, se não me falha. É o último capítulo. Deixa eu só voltar. Marcos 16, aí você vai entender por que Jesus fala isso daqui, ó. 16, 15 e 16. Jesus vai dizer assim no versículo 15: então, ele diz, quem disse? Quem disse? Diga Jesus. Jesus falou, dizendo assim: vão pelo mundo inteiro e anuncie o evangelho a todas as pessoas. Jesus disse, vão. O que é o evangelho? Boas novas, boas notícias. Diga boas notícias. Imagina você, de repente, você está ali, ansioso por alguma coisa, e de repente você está esperando uma notícia boa, e de repente alguém diz, olha, amanhã essa pessoa vai te trazer a notícia. Como é que você fica? Ansioso, você fica numa expectativa, uau, o que será? Nossa, como vai ser? Mesma coisa o nascimento da minha neta, eu já estava ansioso, eu estava orando para que ela nascesse no dia do aniversário do vô, mas não deu certo, né? Glória a Deus, antecipou aí. Mas a gente fica na expectativa de ver como vai ser, né? Quais traços, com quem vai se parecer. E quando nasceu, a expectativa é maior, nós estávamos lá esperando, e de repente a foto veio, alguém disse, chegou uma foto, a expectativa diz assim, deixa eu ver. Você fica alegre porque é uma boa notícia. Então Jesus disse assim, vão ao mundo, leve a boa notícia. Qual é a boa notícia? Salvação está chegando. Vocês não precisarão mais ser escravos, não precisarão mais viver assim. Mas entendo que Jesus vai continuar. Jesus disse, vão e fale, anuncie o evangelho. No 16, querem colocar aqui para nós, na NVI, né? Quem crer e for batizado será? Mas quem não crer será? Ou alguma tradução vai dizer, já está condenado. É uma afirmação. Então preste atenção, Jesus diz, vão e preguem, anuncie que é chegado o tempo da graça, o tempo da salvação. Se as pessoas aceitarem, a boa notícia os alcançarão. E qual é a boa notícia? A salvação os alcançarão. O favor de Deus virá sobre elas, e elas serão alcançadas por este favor, por esta graça. Mas, porém, se aquele que ouvir a boa notícia e não crer, está condenado. Jesus faz uma afirmação. Mas pastor,
A pessoa só não acreditou. Por que Jesus disse que está condenado? Entenda o princípio da palavra de Deus, porque o homem já nasce condenado. Diga assim: o homem já nasce separado de Deus. Diga: o homem já nasce condenado à morte. Diga assim: o homem já nasce destinado à separação eterna de Deus. É isso que Jesus está falando. Quando o homem ele nasce, ele já é gerado no ventre da sua mãe, nas entranhas da mãe. Quando ele está sendo formado, ele já está sendo gerado por causa do pecado, já para a condenação longe de Deus. Isso que é difícil de nós compreendermos. Aí as pessoas querem colocar pessoas no reino de Deus sem que elas nasçam de Deus. Queremos colocar pessoas no relacionamento com Deus sem que elas tenham consciência que elas precisam se reconciliar com Deus. Não há reconciliação com Deus sem Cristo. Imagine você, eu quero ilustrar para você, imagine, mentaliza na sua mente 2 montes bem altos, e no meio deste monte um vale muito profundo, cheio de pedras, perigoso. E você tem que sair deste lado do monte para aquele lado de lá, para que você não morra. O que vai acontecer, a praga, enfim, o que vai ser derramado sobre este monte. Só que não tem como fazer a travessia, porque tem um lugar chamado abismo. Ah, pastor, eu vou escalar. Não tem como escalar. É impossível fazer a travessia. Para que você faça essa travessia, você precisa de um especialista que tenha a habilidade de pegar você deste lado e transportar para o outro lado. Sem ajuda de tecnologia, sem ajuda de força humana, sem ajuda, querido, da indústria, simplesmente alguém que faça o impossível. Senão você morre neste monte, olhando o monte do outro lado, dizendo assim: mas não tem como, ele está a 20 metros, só que tem um abismo profundo sem fim. E você contempla o outro lado, você olha para o outro lado, você visualiza, mas você diz: não tem como. O pecado é o abismo nessa ilustração. Este monte que você está é a natureza do homem pecado. O outro monte que está do outro lado chama-se Deus, graça, favor e boas novas, tempo de relacionamento e vida eterna com Deus. Porém, há um abismo entre o homem e Deus. Sabe quem que é esta ponte? Jesus. Jesus é a ponte que vai transportar você. Jesus é o meio que tira você deste monte, faz você ultrapassar este abismo, sem sofrer a consequência deste abismo, e estar do outro lado. É Cristo. É por isso que você vai entender o porquê que Jesus sofreu tantas injúrias, porquê que Jesus padeceu tantas dores, tantas humilhações, porquê que Jesus deixou a sua glória, despiu-se, querido, da beleza gloriosa, do esplendor da presença de Deus, aonde os seres viventes, anjos e arcanjos, querubins e serafins se prostravam diante dele. Os seres viventes olhavam para ele e declaravam a sua santidade, o adorava como Deus, como Senhor, como Rei. Jesus desce, ele abre mão do seu direito de Senhor, de ser adorado, e vem à terra, se torna homem e passa por todo o processo de humilhação, desde o seu nascimento, desde quando ele é gerado, o pai quer deixar a mãe, aí ele seria filho de uma mulher sem pai, órfão de pai. Jesus, já desde a geração do ventre, ele começa a sofrer, mas ele suporta. Então, que ele depois vem as ameaças que você conhece. Mas Jesus, ele entende esse processo, ele olha e diz: mas tem um abismo, o único jeito de pegar o homem deste abismo, deste monte, transpor este abismo para o lugar que Deus tem, somente através de um milagre chamado salvação em meu nome. Por isso que Jesus chega, aqui ele vai dizer assim: quem não crê já está condenado.
Por quê? Porque o homem, ele já herdou a natureza adâmica, de acordo com Romanos, que acabamos de ler, querido. O homem, ele já é gerado na morte. A morte aqui é ausente da presença, do relacionamento ou da aliança eterna, de vida eterna com Deus. Esta é a palavra morte. A palavra morte aqui não é deixar de existir, é existir longe de Deus. E existir longe de Deus é sofrimento eterno. A Bíblia fala de eternidade, céu e inferno. Hoje parece que o inferno não existe, porque não existe pecado. Dizer algo a você, igreja de Jesus: o pecado da antiguidade é o mesmo pecado de hoje. O pecado de Gênesis, o pecado da Bíblia, de antigamente, do tempo de Jesus, continua sendo pecado. Pode ter mudado a forma do pecado, pode ter mudado o nome do pecado, mas pecado é pecado, e pecado tem o seu preço. E Romanos 6:23, porque o salário do pecado é o quê? É a morte. O que é o salário? O preço. Pastor, mas foi Adão quem pecou, mas você herdou. Então há um preço a ser pago. Esse preço é o quê? É a morte. Morte é que é a separação eterna de Deus. Olhe para o seu vizinho e diga assim: um dia eu estava separado de Deus. Agora diga para ele assim: só há um meio de me unir com Deus, é somente através de Jesus. Não há outra forma. Mas pastor, eu acredito que existem outras formas. Pastor, importante é que todos os caminhos nos levam a Deus. Você já ouviu isso daqui? Isso aqui é uma mentira. Jesus dizia: eu sou o João 14:6. Eu sou o singular. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. O único caminho que nos leva a Deus chama-se Cristo, a porta da entrada para a eternidade. Cristo, João 3,16, coloca aqui para nós, João 3,16, você já entende isso daqui, mas talvez hoje isso valorize um pouquinho no teu coração, porque Deus, vamos lá, amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha o quê? Vida eterna. A nossa vida eterna está em crer em Jesus, não está em mais nada. Vamos lá abra sua Bíblia comigo, coloca ali, André, Efésios capítulo 2, Efésios capítulo 2, versículo 1, vou ler no meu celular, porque está escuro na minha Bíblia, né? Vamos lá. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Mais uma vez, o apóstolo Paulo ensinando a igreja de Éfeso, dizendo assim: vocês estavam mortos em vossas transgressões ou delitos, erros e pecados. Diz assim: nos quais costumavam viver quando seguia a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o príncipe que agora está atuando nos que vivem na desobediência, Satanás, morte, o pecado. Ele reina, ele governa o mundo. A Bíblia diz: o mundo jaz no maligno, jaz na maldade, jaz na morte, jaz na destruição. O mundo jaz, ele já está. O mundo já foi condenado. O mundo, querido, já foi decretado a destruição do pecado. Nós vivemos um tempo chamado favor de Deus. Diga favor de Deus. Diga graça e misericórdia. Nós vivemos um tempo chamado favor de Deus, aonde o Senhor nos enviou a Cristo. No versículo a seguir 3. Anteriormente todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Aí quando você vai lá em Gálatas 5:19, você vai entender o desejo da carne: prostituição, mentira, lascívia, porfia, ciúme, dissensão, e aí vai indo. É sobre isso que Paulo está falando. Gálatas 5:19, lê na sua casa.
Quando se fala de carne, fala, querido, de tudo isso. Seguindo os desejos de seus pensamentos, conforme os outros, éramos por natureza merecedores diga da ira. Versículo 4. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões, e pela graça vocês são salvos. Deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos. Agora você vai entender. Quem aqui entregou o coração para Jesus? Levante a mão. Deixa eu fazer uma pergunta para você entender o que a Bíblia está dizendo. Diz que você estava morto. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Você tinha sentimento antes de você aceitar Jesus, sim ou não? Você tinha desejo? Você tinha sonhos? Você sentia terra? Você comia? Você sentia dor? Então, a morte que a Bíblia está dizendo é a separação de Deus. Ela não é física. Você vai dizer, pastor, mas eu não estava morto. Quem aqui estava morto e Jesus ressuscitou? Não, só espiritualmente. Você vivia. Você era bonito como você é. Você ficou um pouquinho mais bonito, porque quando você aceita Jesus, você tem um brilho de Cristo. Ele nos deixa mais belos. Não é verdade? Então, nós ficamos um pouquinho mais belos, né? Glória a Deus por isso, né? Jesus é bom. Então dizia que nós, né, estávamos seguindo o nosso desejo. Diz assim, e pensamentos, como os outros eram por natureza. Vão lá embaixo. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus nos ressuscitou. Por que Ele nos ressuscitou? Porque estávamos mortos. Morremos em Adão. Morremos lá no início da criação, morremos do relacionamento, morremos da herança, morremos da promessa eterna, não tínhamos. Então a Bíblia está dizendo que Jesus nos ressuscitou, nos tirou da morte e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Isso acontece em Jesus. Pastor, mas não tem outra forma mesmo? Vamos lá, vamos olhar um pouquinho, vamos caminhar na Bíblia. Para mostrar nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza da sua graça, demonstrando a sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Agora vamos lá. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de. Aqui, querida, anula tudo que o homem pensa que ele pode fazer para melhorar. Ah, pastor, se Deus achar que eu mereço. Sabe o que é que eu mereço? O inferno, morte eterna. Esse é o nosso merecimento. Então não é mérito. Nem isso não é de vocês, é dom de Deus, salvo pela graça. Agora vai dizer, não por obras, para que ninguém se glorie. Não há o que você possa fazer humanamente, querido, para te qualificar, para te justificar com Deus. Não existe. Pastor, a partir de agora, pastor, eu vou ser tão bom, tão bom. Eu vou tratar as pessoas com muita delicadeza. Pastor, vou ser muito gentil. Pastor, eu vou ser uma esposa tão carinhosa, uma esposa tão maravilhosa, tão gentil com meu esposo. Vou tratá-la como rei. Pastor, eu vou ser tão educado. Pastor, não vou a partir de hoje matar nem mais uma mosca. Eu quero ser muito bom. Que bom que você tenha boas ações. Mas isso são obras. E a Bíblia diz que as obras nos justificam. Mas vamos subir o nível um pouquinho para você entender. Pastor, eu vou até falar para os outros de Deus. Pastor, eu até vou dizer para as pessoas que eles têm que lerem a Bíblia. Pastor, eu até vou dizer para as pessoas que é bom de vez em quando ir para a igreja. Pastor, eu até vou dizer para as pessoas que é muito bom conversar com Deus. Obras. Mas elas não te qualificam para a vida eterna. Pastor, mas eu estou falando para as pessoas lerem a Bíblia. Obras. São obras. E a Bíblia diz que não somos salvos pelas obras. Isso é obra.
Pastor, mas falar para as pessoas virem na igreja não é bom? É, mas são obras. É sua obra. Mas se você não reconhecer que você precisa de um Senhor e um Salvador, você vai fazer boas obras, admirável aos olhos dos homens, aplaudido aos homens, holofote diante dos homens, tendo o seu nome de grande relevância diante dos homens, mas você continua morto aos olhos de Deus. Isso te choca, né? Isso nos confronta. Mas pastor, então não tem que fazer boas obras? Não, você tem, já vamos chegar lá. Por que não é pelas obras? Versículo 9, não por obras, para que ninguém se glorie. Para que você não pense, querido, que você é bom, você é merecedor. Ah, pastor, eu mereço o céu. A Bíblia diz que não. Pastor, mas eu mereço morar com Deus. A Bíblia diz que não. A Bíblia diz que não é mérito seu. Então você que está fazendo corpinho mole, que está em casa me assistindo, querido, vai no teu corpinho mole, que você vai ver, não é mérito seu não. É graça e favor de Deus. Não renda teu coração a Jesus não, para você ver. Não há meios, querido, de sermos salvos se não reconhecemos a Jesus como Senhor Salvador. Não há maneira de acessarmos o céu. Entenda na ilustração que eu trouxe para você, há um abismo, esse abismo chama-se morte, separação. É impossível transpormos de um lado para o outro. Cristo é o único meio que nos liga ao Pai. Não há forma. Mas continua o texto. Para que ninguém escolher. Agora diz, pastor, mas Deus não fez para boas obras? Ele te fez sim. Porque somos criados de Deus, realizados em Cristo Jesus para fazer boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Quando nós reconhecemos a Jesus, existem obras, existem coisas que Deus quer. Deixa eu dar uma palavra para você. Você que é cristão, você tem responsabilidade diante de Deus. Existem obras espirituais que está comissionado a você que rendeu o teu coração a Jesus. Você pensa que é vir sentar numa cadeira, comer, se alimentar, ficar espiritualmente obeso, cheio de conhecimento, cheio de informação, olha para o louvor, reclama, olha para a palavra, não gostei. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você com todo o carinho do mundo. Querido, quando você olha para o louvor, você reclama. Quando você olha para a pregação, você reclama. Quando você olha para a igreja, você reclama. Você só tem um problema, obesidade espiritual. Quer dizer, eu estou cheio de conhecimento, cheio de exigências, estou cheio de críticas, porém não tenho ações. Diga para a pessoa que está ao teu lado e diz assim, o conhecimento incha. Imagina um balão, você soprando, cada sopro é o conhecimento, vai inchando. Agora imagina você encher 1000 balões, sem propósito, você vai dizer, que coisa mais chata. O vento vai levando, vai estourando, vai para todo lugar. Terminou os 1000, você olha onde está eles, não tem sentido, mas alguém pergunta, mas eu enchi 1000 balões. Isso é conhecimento sem obra, sem aplicação. Agora você sopra, vai enchendo os balões, você amarra, vai enchendo os balões, você vai colocando em lugar de decoração. Este enchimento tem propósito, quer dizer, ele tem prática, então ele edifica. Diga-se, a prática edifica. Tudo que você conhecer de Deus, querido, se você não praticar, você não é edificado. Edificado é construído em Deus, crescimento em Deus, aprendizado em Deus, maturidade em Deus. Querido, por isso você conhece pessoas que vêm para a igreja, anos e anos e anos, você olha, é a mesma coisa. Aí você vai avaliar, senta com ele, ele te dá um baile de leitura, ele te ensina, é um mestre do conhecimento, mas você olha, não tem vida. Sabe o que é? Ele não pratica, então ele não tem edificação. É o mesmo. Porque a única coisa que nos edifica é a prática. Eu venho nesta igreja, hoje eu estou ouvindo uma palavra, por exemplo, você ouviu a palavra do dízimo, se você não praticar o dízimo, você só está inchando. Inchando. E vai começar a te envenenar, que quando alguém vir aqui ministrar o dízimo, você diz de novo, a coisa mais chata. Aí você diz assim, eu só não venho depois do dízimo, porque já passou o louvor que eu gosto, porque se o dízimo fosse no começo, eu ia marcar o tempo, viria depois. Você entendeu? Você está inchando, mas não tem vida em você.
Porque você não pratica. A hora que você ouça e diz assim, eu vou praticar, se estão ministrando, estão liberando a palavra deste altar sobre a minha vida, colocar em prática, vai edificar, quer dizer, vai gerar alegria. Você vai começar a olhar e dizer, Deus é de verdade, Ele faz mesmo. Vai começar a trazer prazer, satisfação. Sabe por quê? A hora que você tiver um aperto financeiro, aí você tem autoridade de dobrar o seu joelho diante de Deus e dizer, Senhor, a tua palavra diz que aquele que planta, colhe. Senhor, eu não sei se eu plantei muito ou se eu plantei pouco, mas uma coisa eu sei, eu tenho colheita. Então, Senhor, estou em escassez, traz a colheita. Neste momento os céus vão reverberar, o poder de Deus vai ser liberado, a graça vai vir sobre você. Sabe por quê? Porque agora você vai ter a prática e vai trazer edificação. Pastor, o que é edificação nesta causa? A edificação são os frutos. Diga-se para o seu irmão, a edificação são os frutos, a recompensa. Por isso que a Bíblia diz, temos que praticar. Querido, não há salvação sem Cristo. As pessoas podem ser boas, mas a salvação está em Cristo. Para nós encerrarmos, vai lá em Atos 4, 11 e 12. Atos 4, 11 e 12. Aqui, Lucas escreve o livro de Atos, e ele vai narrar, dizendo assim, este Jesus, diga Jesus, é a pedra que vocês construtores rejeitaram, a que se tornou a pedra angular, é a base, é o fundamento. Deixa eu explicar para você, querido, o que ele está dizendo, na antiguidade, antes de você, lá na cultura judaica, antes de você, quando estabelecia as divisas dos terrenos, então nas esquinas eles colocavam uma pedra. Esta pedra demarcava agora este pedaço de terra, tinha dono, tinha senhor, e aqui a pessoa poderia construir. Por quê? Porque na esquina tinha pedra, ela demarcava aquele lugar. Então o escritor vai usar uma linguagem compreensível deles. Em outro, para nós hoje, querido, é o alicerce de uma construção, é o fundamento de uma construção, é Jesus. Não há construção sem Cristo. E diz assim, não há salvação, diga, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu, onde, diga assim, onde nós estamos, não há nenhum outro nome dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. Não há nenhum outro nome dado entre os homens, debaixo dos céus, qual importamos que sejamos salvos. Queridos, o pecado, ele veio, ele gerou destruição, gerou morte, gerou afastamento de Deus, confusão do relacionamento com Deus, dificuldade em conhecer Deus. O pecado, ele gera prazer no nosso coração, satisfação momentânea. Quando você está mergulhado num pecado, no momento do pecado, ele te dá prazer. Não seja iludido. O pecado dá prazer. Diga assim, o pecado dá prazer. Quando você ouvir alguém dizer assim, não, o pecado não dá prazer, querido, o pecado te dá prazer na hora do pecado. Porém, ele gera dor, ele gera distanciamento de Deus. Depois do momento que ele te gera o pecado, ele traz a consequência da morte, da humilhação. O pecado afastou a humanidade de Deus. E a única forma da humanidade se achegar a Deus é através de Cristo Jesus. Abra sua Bíblia, o último texto, coloca aqui para nós, Evangelho de João 1,12. 1,12. Evangelho de João 1,12, por favor. Vamos ler junto? Contudo, aos que o receberam, aos que crerem em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Preste atenção, deixa esse versículo ali. Contudo, aos que receberam.
Então você precisa reconhecer a Cristo. Você precisa reconhecer, receber, é tomar posse. Deixa eu ilustrar isso para você, querido. Jesus veio e morreu pela humanidade. Jesus morreu para mudar o nosso destino. Eu quero ilustrar isso para você. Imagine que você tem uma dívida impagável, uma dívida de 2 milhões de reais. E você olha para essa dívida e ela é crescente, juros sobre juros, e você diz, não tem como pagar, é impossível. E aí, ali na cláusula diz assim, você vai preso, e você só sairá da prisão quando você terminar de pagar essa dívida. Aí você deve todo este valor, e porém alguém chega, e você tem uma conta no banco, alguém vai lá, deposita para você, exatamente o valor da sua dívida, 2 milhões. Pergunta que eu faço para você pensar é, a pessoa depositou 2 milhões na sua conta, resolveu o seu problema? Os 2 milhões resolveu o seu problema? Alguém depositou, está lá na sua conta, resolveu o seu problema? Depende. Por quê? Você pode continuar devendo os 2 milhões e o dinheiro está na sua conta. Entenda isso aqui. Porque o dinheiro está na sua conta, não quer dizer que você já pagou os seus credores. Você continua devendo. E se você deixar os 2 milhões na sua conta, você vai preso. Você vai ser condenado, tendo 2 milhões na conta. Porque existe uma dívida. Só vai ter sentido para você, esses 2 milhões, depois que alguém depositar na sua conta, você ir lá, tirar estes valores de 2 milhões, entregar na mão dos devedores. Aí resolveu o teu problema. Jesus foi depositado, o preço da salvação está na cruz, está disponível. Mas porque Jesus morreu para a humanidade continua devendo, o pecado continua reinando, a morte continua prevalecendo, o homem longe de Deus continua existindo. Só existe um meio de você ir ao banco e sacar os 2 milhões e colocar na mão do seu devedor. Em outras palavras, pastor, quem é esse meu devedor? É Deus. Você não deve para o diabo, você deve para Deus. O homem pecou contra Deus. O homem é devedor de Deus. Por isso que Deus mesmo envia o valor, dizendo assim, receba o que eu estou dando a vocês. Por isso que é graça, preste atenção, por isso que é favor de Deus. Você deve para Deus, e o próprio Deus te deu os 2 milhões, dizendo, filho, eu vou te dar os 2 milhões, e você apenas receba e devolva para mim. Você recebendo, reconhecendo os 2 milhões, eu te perdoo. O valor está lá, mas a humanidade continua longe de Deus. Jesus já pagou o preço, Jesus já morreu na cruz, mas o homem continua morrendo e partindo sem Deus, sem reconhecer que Jesus é Senhor e Salvador. Existe uma dívida impagável, chama-se pecado, condenação eterna, que só Cristo é suficiente. Aí, contudo, aos que o receber, diga assim, então eu vou receber, eu vou lá no banco, eu recebo, mas para quem que é? Para os que creem em seu nome, para aqueles que acreditam, toma posse. Eu creio que Jesus morreu por mim, então eu recebo. O crer aqui, querido, eu acredito que esta água sacia minha fome. Não adianta estar em mãos, eu preciso bebê-la, para que a sede seja saciada, senão eu continuo sedento. Os que creem, diz assim, deu-lhes, diga direito, diga assim, Deus me deu direito, diga assim, quando eu recebo a Jesus, eu tenho direito, diga, quando eu recebo a Jesus, eu tenho direito de se tornar o quê? Filho de Deus. Ei, a herança do Pai é para os filhos. Há uma herança eterna, vida eterna com Deus é a nossa herança, mas só é possível através de Jesus Cristo. Só por Cristo. Não há sem Jesus. Fica de pé no seu lugar. Feche os teus olhos.
Eu quero dar a você nesta noite a oportunidade de você dar ao Senhor uma resposta a esta palavra. Talvez você entrou aqui e você não entendia que a única forma de salvação é receber a Jesus, é reconhecer a Jesus como Senhor e Salvador. Talvez, e com certeza, você é uma pessoa boa. Feche os teus olhos. Você é uma pessoa amiga, você é caridosa, você é uma pessoa gentil, você ajuda os outros, você se compadece da necessidade, das dores das outras pessoas. Mas você ainda não entregou o teu coração a Jesus. Você ainda não sacou os 2 milhões. Existe uma dívida impagável que só Cristo é possível apagar, que é a separação, que é uma condenação eterna. Mas nesta noite o Senhor, Ele quer alcançar o teu coração. Por isso Ele te trouxe aqui. Nesta noite o Senhor quer pegar você onde você está, dizendo: filho, eu quero pagar essa dívida. Reconheça Jesus. Eu enviei Jesus há 2000 anos, lá naquela cruz. Por isso Ele sofreu tamanha humilhação, tamanhos insultos. É para pagar essa dívida, porque eu não quero ver você longe da minha presença. Eu quero ter você comigo. Eu quero que você more comigo na eternidade. E você quer entregar o teu coração a Jesus nesta noite? Eu gostaria, onde você está, levante a mão onde você está para que eu veja. Pastor, eu quero entregar meu coração a Cristo. Eu reconheci. Eu quero morar com Deus no céu. Eu não quero viver longe de Deus. Temos ali 2 pessoas que alguém acompanha. Olha ali, gente, os obreiros, abre os olhos. Olha, onde tem alguém de mãos levantadas, vai até aquela pessoa, abraça, é um homem, abraça um homem, chama uma mulher, abraça, conduz ela à frente. Tem mais alguém, querido? Você quer entregar? Querido, não é entregar o teu coração para uma igreja, não é entregar o teu coração para uma religião, mas é entregar o teu coração para um relacionamento com Deus. É caminhar com Deus, é dizer: Deus, eu quero morar no céu com o Senhor. Mas talvez, querido, você também que está aqui, você um dia já confessou a Jesus, entregou o teu coração, mas você percebeu nesta mensagem que você precisa fazer uma outra confissão. Algo te incomodou, disse: pastor, eu já entreguei meu coração, mas algo me incomodou, e eu quero de novo entregar meu coração a Jesus. Eu quero fazer um concerto, quero fazer uma aliança com meu Deus. Eu quero pedir perdão por muitas vezes, mesmo eu caminhando com Deus, eu sempre pensei que o que eu fazia me qualificava. Hoje eu entendi que não há o que eu possa fazer, somente Cristo é suficiente. As minhas obras não valem nada sem Jesus. E você também quer entregar o teu coração a Jesus? Tem alguém que quer vir à frente? Levante a mão. Você pode ser da casa, ou você nos visita hoje. Sai do seu lugar, nós vamos cantar uma canção. Se existe mais alguém, querido, você que vai vir para receber a Jesus, você vai sair do seu lugar, vem à frente. Você também que quer fazer um concerto, querido, o Senhor falou ao teu coração. A Bíblia diz: se ouvires a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. É o Senhor falando contigo, é o Senhor. Talvez está aí, você diz: aí eu quero ir lá na frente, mas vem uma voz de vergonha, diz: não vai não. Ei, esta voz é a voz do inimigo. Ele quer continuar prendendo você, ele quer continuar amarrando você, porque o desejo de Satanás é a sua morte, mas o desejo de Deus é vida eterna, é alegria no Senhor. Sai, pode vir à frente, querido. Sai, vem à frente. Nós só queremos orar por você. Enquanto cantamos, pode vir. É noite de reconciliação, é noite de nos rendermos a Cristo. Eu gostaria que cada homem abraçasse um homem aqui na frente, cada mulher uma mulher. Depois vamos orar. Pode vir, pode chegar pertinho, vem à frente. Essa é a noite da reconciliação. A noite você está entregando teu coração. Você que abraçou, vai orando com essa pessoa, vai abençoando. Por isso cada homem abraça um homem, cada mulher abraça uma mulher. Abraça aí, ore, ministre. Aleluia. Pode chegar, querido. Tem mais gente aqui, ó. Oh, aleluia. Aleluia. Temos um casal aqui, ó. Aleluia. Aqui o casal. Tem alguém que está sozinho? Levante a mão. Aleluia. Declare com fé. Seu grande amor. Declare. Ó morte, onde
Vocês que vieram aqui à frente, olha aqui para mim agora. Você que está orando, libere essa pessoa para orar para o pastor. Nesta noite você entregou o teu coração a Jesus. Você está convidando a Cristo. Quem está orando, um momentinho, deixa de orar para que a pessoa preste atenção no pastor agora. Vai lá, os obreiros aqui, ali também, pede para que você olhe para o pastor. Quero dar uma orientação importante. Pede para ela olhar aqui. Olha aqui para o pastor. Você entregou o teu coração para caminhar com Jesus. É um novo tempo na sua história, onde Jesus quer caminhar com você. Mas nós sabemos que muitas vezes caminhar sozinho não é tão simples, muitas vezes porque não sabemos o que fazer. E nós como igreja queremos oferecer a vocês ajuda nesse seu início ou na sua continuidade de caminhada com Cristo. Por isso nós aqui temos todas as terças-feiras, às 19h30, um estudo chamado Fundamentos, onde nós queremos ensinar vocês sobre fé, sobre relacionamento com Deus, conhecer a palavra, para que você se torne forte, para que você possa continuar nessa caminhada com Cristo e ser um grande vencedor. Então terça-feira agora, às 19 horas, você não precisa dar o seu nome, é só vir, não tem custo. É um momento para nós ensinarmos vocês, compartilharmos com vocês essa caminhada com Cristo. Então anota aí, nós só queremos ajudar você nesse início de caminhada, para que você se torne alguém forte em Cristo Jesus, amém? Estamos juntos? Então coloca a mão no teu coração agora, diga juntamente com o pastor: Senhor Jesus, bem forte, Senhor Jesus. A igreja junto também: Senhor Jesus, nesta noite eu estou entregando o meu coração a Ti. Venha me ensinar. Eu quero crescer. Eu quero Te conhecer mais. Senhor Jesus, a partir de hoje eu sou Teu e o Senhor é meu. Jesus, muito obrigado por este momento tão precioso, aonde eu me encontrei contigo, e vou caminhar contigo, vou crescer em fé e vou vencer, em nome de Jesus, amém? Você pode aplaudir o Senhor? Aleluias, aleluias, celebre ao Senhor. Obrigado, querido, volta ao seu lugar. Aleluia. Abraça, dá um abraço. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Sempre
Senhor. Aleluia! Mais forte, é para o Senhor. Se esquece, é para Ele, é para o Rei, é para o Santo de Israel. Adore, adore, adore Ele, é Senhor. Aleluia! Ele é maravilhoso. Ele é lindo. Nosso amado Jesus é lindo. Nosso amado Pai é poderoso. Nosso amado Espírito Santo é presente. Esse é o nosso Deus. Pessoal que vai estar servindo as ceias, você que vai cear, eu creio que você já preparou o teu coração. Você que vai cear, fique de pé. Eles vão estar passando, pode todos ficarem de pé. E você vai pegar do pão, pegar do cálice. Na medida que você pegar, você segura aí. Depois nós estaremos orando, consagrando, e nós vamos terminar com esta canção, vibrando, adorando ao Senhor. O pessoal pode servir, já pode servir, por favor. O pessoal da ceia já podem servir. Pode ir passando, vamos cantando. Falando com o Senhor. Você que já pegou o cálice aí, agradeça a Deus. Vai conversando com o teu Pai. Vai conversando com o Espírito Santo. Vai falando com Deus. Cristo, é um momento precioso. É um momento que você está sentando à mesa com Cristo. É um momento que você está sentando à mesa com a igreja, com o seu irmão. Por isso, se tem alguma coisa no teu coração, entre o teu irmão, peça perdão. Vai até ele dar um abraço. Se é o cônjuge, vai lá dar um abraço. Não deixe que nada roube de você este momento tão glorioso, tão especial, que é o momento da ceia. Olhe para a cruz, contemple na cruz o que Jesus fez por você. Ele perdoou os seus pecados, Ele mudou o seu coração, Ele apagou toda a dívida que era contra você, toda a condenação, toda a acusação. Talvez outrora você era aquela pessoa que alguém dizia: é um mentiroso, é uma mulher faladeira, é brigão, é brigona. Mas Jesus mudou a sua história. Hoje você é amado do Pai, você é filho e filha. Adore, adore a Ele. Aleluias. Declare, declare. Nada além do sangue de Jesus. Se você não conhece a canção, só feche os teus olhos e ouça. Aceitos como os amigos de Deus, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia. Alguém não recebeu o pão e o vinho, levante a mão. Temos ali. Levante a mão quem ainda precisa, levante a mão. Ali, ó. Aqui, ó. Declare que você é livre, Zé. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu vou orar com você agora. Depois nós continuamos nessa canção. Tem alguém que ainda não pegou o pão, gostaria? O cálice. Você que pegou o cálice do pão e do vinho, levante bem alto ao Senhor. Olhe para o cálice, olhe para o pão.
Vamos agradecer. Pai, muito obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, por tão grande amor por nós. Não éramos merecedores, mas foi tua graça, foi tua bondade, como ouvimos nesta noite a tua palavra. Outrora vivíamos em pecados vergonhosos, pecados que nos afastariam da tua presença, mas a tua graça nos alcançou e o Senhor nos limpou, nos purificou. Os nossos pecados foram perdoados. Pai, toda sujeira foi removida, para que hoje possamos nos aproximar diante de Ti como filhos. Senhor, nós temos uma herança. Esta herança é Cristo Jesus, que nos garante uma morada eterna contigo. Nesta noite nós celebramos ao Senhor que muitas vidas renderam o coração a Ti. Obrigado, Jesus. Nesta noite seus nomes foram escritos no livro da vida. Obrigado, Deus. Obrigado porque pelo poder do Teu sangue nós temos uma aliança poderosa e eterna. Senhor, no Teu corpo o Senhor levou, ó Pai, a nossa doença, o Senhor levou a nossa fraqueza, a nossa vergonha, e no Teu sangue, Senhor, o Senhor nos limpou, nos purificou e estabeleceu uma aliança eterna. Hoje, Senhor, nós nos assentamos à mesa, na mesa da salvação, na mesa das promessas, da herança. Nos assentamos diante de Ti. Jesus, obrigado porque hoje o Senhor está nos alimentando mais uma vez. Jesus diz: aquele que come da minha carne e aquele que bebe do meu sangue tem vida em mim. E também, Senhor, nos assentamos com nossos irmãos, nos assentamos com a igreja, a qual nós servimos, a qual nós compartilhamos. Erramos, ferimos, mas perdoamos. Somos feridos, mas também perdoamos e pedimos perdão. Senhor, nós queremos compartilhar desta vida poderosa, abençoadora, que o Senhor tem derramado sobre nós. Que sejamos fortalecidos em Ti, sejamos fortalecidos em fé, sejamos fortalecidos para a caminhada, sejamos fortalecidos, ó Deus querido, no nosso propósito. Eu abençoo os Teus filhos, em nome de Jesus, e consagro o elemento pão, o elemento vinho, na Tua presença. Também você que está em casa, se você preparou a tua ceia, eu abençoo, que você possa comer do pão e do cálice, junto com a tua família, depois dobrar os teus joelhos e cantar juntamente conosco este louvor de gratidão, reconhecimento, que somente Ele é Senhor. Coma do pão e beba do cálice. Eu sou livre, eu sou livre. Somente os livres adorem ao Senhor. Nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Aleluias! Eu sou livre. Nada além do sangue. Aleluias! Aleluias, querido, saia daqui, levando esta palavra poderosa no teu coração. Saia daqui, querido, a cada dia, desejando mais deste relacionamento com o Senhor. Coloca a mão no teu coração e diga assim: nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Diga assim: nem anjos, nem potestades, nem altura, nem profundidade e nem largura pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você crê nisso, querido?
Nada pode separar do amor de Cristo Jesus. Nada pode separar você do amor que está em Cristo Jesus. Amém? Antes do Alexandre falar, só então lembrando vocês, queridos, que vai para o Imersão, procure a Simone ali na nossa aqui livraria. Já vai acertando ali, nós precisamos, tá? E também, só aproveita, vê os livros, toma um cafezinho. E também, você que já ouviu o lote promocional da nossa conferência, então as meninas, pode deixar a porta fechada por enquanto, vão estar ali, sentadinha na mesa ali as meninas, e você vai até lá, elas vão te orientar. Aproveite, querida, é 24 horas só. Queremos todos vocês nesta conferência. Alexandre, contigo. Amém. Glória a Deus. Pode sentar rapidamente. Amanhã nós temos alguém muito especial que estará fazendo aniversário. Amém? Glória a Deus. Obrigado, Alexandre. E nós não poderíamos deixar de passar em branco, né, pastor? E hoje nós estávamos na portaria, de repente chegou a dona Cecília. A dona Cecília chegou para mim, sem mais sem menos, e perguntou assim: quanto tempo tu está aqui na igreja? Aí eu fui obrigado a falar para ela, né? Eu digo: irmã, faz muito tempo. Já faz 18 anos, né, pastor, que o pastor chegou do Paraná. Não sei, alguns aqui que estão chegando, estão caminhando conosco aí. E uma das coisas, meu amado, que Deus me trouxe revelado é que quando a Cecília perguntou, aí o Espírito Santo ministrou meu coração assim: vocês estavam orando naquela época. Porque, meu amado, né, tinha um pessoal aqui na Vila Nova que não tinha pastor, e tinha um grupo, como se fosse um hub de hoje, né, um grupo que estava ali, e nós começamos a clamar por alguém para vir liderar. Amém. E certo dia chegou os pastores lá do Paraná. Eu me lembro como se fosse hoje, acho que era o Alex que estava junto com a gente aí, a irmã Elza, o Joacir, o casal que chegou do Paraná com o filho, né, no Monza. O Monza aí com cor de burro quando foge, né? Um casal aí chegou abençoado, um filho atrás com a camisa do Flamengo, acho, né? Flamenguista desde pequeno, meio gordinho, o Jean Bruno, né? Que está me assistindo aí. Ele era bem gordinho. Mas, e o pastor no começo falou que dá alegria, né? Nós sentimos uma alegria também quando o pastor chegou, né? Porque a gente orou, a gente clamou por uma liderança, alguém que o Senhor estivesse enviando, e o Senhor enviou esse casal abençoado. E quando nós vimos eles, eu senti também esta alegria, né, pastor, de ver ali que Deus tinha nos respondido, Deus tinha colocado aí alguém especial na nossa vida, e cada dia, né, tem se concretizado esta oração, né, que a gente fez lá, e Deus trouxe lembrado isso, né, porque quando nós oramos, quando nós buscamos a Deus, Deus sempre entrega o melhor. Amém. E este casal que tem sido o melhor, né, para as nossas vidas, tem abençoado. Até a irmã ali, Cecília, disse, ele é um paizão para nós, né? Porque a Cecília já é uma pessoa de idade, né, dizendo assim: o pastor é um paizão. Porque todas as vezes que a gente precisa, né, o pastor está ali, o pastor estende as mãos, né? Então, não podemos deixar passar em branco. Eu quero orar pela vida do pastor, orar pela casa do pastor. Você pode ficar de pé? E amanhã, então, você pode estar dando presente, né, pessoalmente ao pastor. Tem a semana toda aí para você dar presente, amém? Em nome de Jesus. Estende as tuas mãos para cá, abençoa aí este líder, esta pessoa maravilhosa, esta família que o Senhor tem nos colocado para caminhar conosco, para nos ensinar. Pai, primeiramente eu quero te agradecer, Pai, pela vida do pastor, por esta vida, Pai amado, por esta família tão especial, Pai, que o Senhor tem enviado, Pai amado, para esta congregação, para este ministério, Pai, para este, Pai amado, aprisco, Pai amado, tem conduzido as tuas ovelhas, Senhor. Eu te agradeço, ó Pai amado, porque Ele tem conduzido, ó Pai amado, com excelência, com amor, ó Pai, tem feito tudo, ó Pai, com excelência, meu Deus. Muito obrigado, Senhor amado, pela vida do pastor. Amanhã estará, Pai amado, completando mais um ano de vida, Pai. Que o Senhor venha abençoar grandemente a vida do pastor, da pastora, da sua família, da sua geração, Pai. Que eles possam, Pai amado, ser este casal, Pai. Que eles possam ser essa influência, Pai amado, nesses dias, ó Pai. Que eles venham crescer, Pai, em todas as áreas, Senhor. Ó Pai, nós oramos, ó Pai, como igreja, Pai, nós declaramos, ó Pai, ó Pai, que eles serão uma bênção, Pai amado. Eles crescerão, eles multiplicarão, ó Pai. Eles serão, ó Pai amado, testemunhas tuas nesta terra, meu Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, abençoa com toda sorte de bênção, Pai. Abre as janelas dos céus e derrama, Pai,
que toda necessidade venha a ser suprida, Pai, Aleluia. em nome de Jesus, ó Pai, assim como a Marisa profetizou no começo, Pai, Verdade, nós estamos Deus. aí na metade do ano, ó Pai, Aleluia. 6 meses aí, Sim, Pai, Pai. mas eu declaro sobre a vida do pastor, ó Pai, Aleluia. grandes coisas, ó Pai, Amém. grandes milagres, ó Pai, Receba em acontecerá ainda nome de neste Jesus. ano, Senhor, em nome Aleluias. de Jesus, ó Pai, abençoa este lar, ó Pai, Aleluias. abençoa esta família, Senhor, Amém. abençoa a vida do pastor, ó Pai, guarda o coração dele, Pai, Glória a em Deus. nome de Jesus, ó Pai, eu te agradeço e te louvo, Pai, em nome de Jesus, amém, amém. Vamos cantar os parabéns aí? Parabéns pra você nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. E viva! Estamos aí quase. Estão me ouvindo? Não? Então, estamos aí há quase 19 anos. O Alexandre é um grande amigo nosso, a família, o Alex, a Elza, é um grupo aí que é pioneiro desta casa, né? Então a gente tem um grande carinho. Muito obrigado, gente, pelo carinho de vocês. Verdade, amanhã completando mais um ano de vida, muito alegre, muito feliz no Senhor. E sei que há muito e muito mais de Deus para vivermos como família e como igreja, amém? Querido, um abração no coração de vocês, que Deus te abençoe poderosamente, que a tua semana seja repleta de graça, de favor de Deus, que a boa mão do Pai conduza você neste tempo e você possa viver o sobrenatural sobre a sua vida. Que Deus te abençoe, vá em paz, até mais.